A paz do Senhor para os nossos irmãos, né? Aqui é o pastor Manuel Fernando Lopes, do canal Eu e a Bíblia. Já, né, de antemão quero estar pedindo para os nossos amigos e irmãos que estarão visualizando este vídeo, a parte 2, né, sobre as 3 características do falso profeta. Já pedindo de antemão aos nossos amigos e irmãos estará visualizando este vídeo, né, do canal do YouTube Eu e a Bíblia, nos ajude, né? Se inscrevam, deixa aí seu like, compartilhem, ajude a crescer o canal, ajudem a divulgar o Evangelho de Cristo, nos ajudem a divulgar, né, esta observação da palavra, esse ensinamento que fala acerca de como diferenciar essa característica dos falsos profetas. Como semana passada eu falei, dei um respaldo por cima sobre os falsos profetas, né, ali no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, capítulo 15 e diante, que fala sobre os seus frutos, né? Você conhece o falso profeta através de seus frutos, né? O método mais coerente e perfeito para você determinar essa característica é você dar tempo ao tempo. Então, semana retrasada, que era para me ter feito desde quarta-feira, mas por motivos de força maior não foi possível, né? E nessa semana nós vamos entrar numa dessas características, né? Que é discussões, né? Então nós vamos estar por cima, assim, rapidamente aprendendo, né, essa característica muito importante em que nós temos que ter esse discernimento da parte do Senhor para podermos estar diferenciando essa característica do falso profeta, né? Vamos orar, né, para darmos início, né? Tudo é feito, irmão, começando com oração, né? Senhor nosso Deus e eterno Pai, amantíssimo Rei da Glória, neste momento, Deus, pedimos, Senhor, a tua misericórdia, que o Senhor venha, Pai, abrir a nossa mente, o nosso coração. Prepara o coração, Pai, do teu povo que irá receber essa palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha curar, venha libertar. Ó Deus, venha manifestar a tua glória, o teu poder, Senhor. Jesus nos ensina neste dia de hoje, Senhor. Meu Deus, a como lidar com certos tipos de situação, ó Pai. Meu Deus, toma, Pai, direção, Pai. Fala, Pai, no meio do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero aqui pedir para os amados e queridos irmãos que está nos acompanhar, abrir em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, né, em diante, o ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características, né? Vamos estar aqui nesta tarde falando acerca de uma dessas características importante para que nós venhamos diferenciar, né, essa característica. Sabemos, irmãos, que desde semana retrasada, eu volto a repetir novamente, né, é como se fosse uma árvore com frutos, né? O fruto bom ele tem que dar numa árvore boa, né? O fruto mau, ele provavelmente, irmãos, e é de certo que ela dá numa árvore má, né? Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Então, e ali eu coloquei essa comparação, né? Quando nós vemos certo tipo de situação, nós não devemos julgar de imediato. Como eu já falei, né, aos irmãos, e torno a repetir, é bíblico que eu vou dizer, né? Você pode julgar a profecia, não a vida do profeta. Então você está na condição, né, se você meditar na palavra, extrair da palavra uma resposta certa e exata acerca deste negócio. Então você pode julgar a profecia,
Aí foi dito, né, na primeira parte desse estudo, que só dando tempo ao tempo, né? Você vai ver que a vida do tal que é usado no dom de profecia, ele tem que estar de acordo com o que ele está profetizando. Não pode ter a pessoa uma vida reta diante de Deus, uma vida ilibada, uma vida santificada, e a pessoa profetizar coisas que Deus não mandou dizer. Então alguma coisa de errado tem aí. E uma pessoa que está com a vida toda desconcertada, ela não pode profetizar algo, né, que Deus está mandando dizer. Então, irmãos, temos que extrair da palavra de Deus essas respostas, né? Eu não quero aqui me alongar muito no vídeo, né? Vou ler aqui versículo 3 em diante, que diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar, né? Orientar, vamos dizer assim, a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Deixa aqui voltar o hino, né? Louvado seja Deus, né? Versículo 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, sem antes, né, promovem discussões do que serviços a Deus na fé, né? Versículo 5: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, né? Vamos depois se o horário assim nos permitir, estar lendo os demais versículos à frente. No versículo 3, né, diz: quando Paulo estava de viagem para a Macedônia, ele rogou, acredito eu, que ele mandou ali uma carta, um mensageiro que trouxesse até Timóteo, para que ele permanecesse na igreja de Éfeso. Por quê? Porque ali ele tinha que orientar alguns obreiros que ali estavam, de uma forma mais correta em dizer, estavam pervertendo a fé do povo através do quê? De ensinamentos distorcidos, que não se convinha à doutrina santa da palavra de Deus. Então ele pediu para que Timóteo viessem continuar na igreja de Éfeso, né? Versículo 4. Versículo 3, desculpa. Aí ele dizia ainda no versículo 3: eu quero que você continue aí orientando, a fim de que não ensine outra doutrina, né? Era notório saber que Paulo estava preocupado com a situação de momento em que a igreja estava aprendendo algo que ele não tinha implantado, né, por intermédio da revelação do Espírito Santo, que é a doutrina da palavra de Deus, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Isso ainda acontece? Acontece. E hoje em dia acontece de uma forma mais generalizada e banalizada. A doutrina de Deus hoje, ela está banalizada, ela está pervertida, né? E mais na frente, rapidamente, nós vamos saber um pouco mais sobre isso. Versículo 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço a Deus na fé, né? Assuntos, né, aleatórios, né? Sem fundamento, sem referência, sem uma real importância, não tinha utilidade, né, para a vida espiritual da igreja de Éfeso, né? Trazendo para os dias de hoje, né, se é possível tais coisas aconteça, sim, né? Isso, irmãos, causa divisão no meio da igreja, né? Porque esses homens, eles têm uma boa eloquência, né? Mas uma eloquência sem, como eu posso dizer, sem direcionamento, né, de ensino, né? Não extrai nada de interessante, nada de bom, né? São coisas fúteis, coisas que não levam-nos
uma vida espiritual diante de Deus sadia, né, e firme, né, e alicerciada, né? Assim se encontrava a igreja de Éfeso naquela época. E quando nós falamos em fábulas, né, versículo 4, né, fala: nem se ocupem com fábulas, né? Eu aqui trouxe uns rascunhos, uma rápida observação, né? Fábulas refere-se a certos tipos de lendas sobre personagens do Antigo Testamento. São encontrados em muitos textos judaicos apócrifos, né? Quer dizer, certos tipos de lenda sobre alguns personagens do Velho Testamento, né? Quer dizer, coisas, né, que a Bíblia ela não refere como fundamento, né, espiritual, né, para o cristão. Quer dizer, eu dei uns dias atrás, eu estava até comentando sobre isso na igreja, onde ali eu pastorei pela misericórdia de Deus, e ali eu estava falando acerca de certos tipos de comentários, né, que não tem fundamento na Bíblia Sagrada, mas se encontram em livros apócrifos, se tornam lendas, né, que não tem fundamento, e isso deixa a igreja doente espiritualmente. Hoje nós podemos ver que passamos por essa fase, ainda pior do que na igreja de Éfeso. Claro que sim. Eu estava vendo alguns vídeos, né, e ali eu estava tirando algo de muito importante, né? Eu estava vendo ali sobre um fundamento que levantaram, uma lenda, né, uma fábula, né, através de livros apócrifos, né, livros extraviados, né, acerca de Adão. Ele teve duas mulheres, Eva, né, e por conseguinte Lilith. Nós vemos ali que muitos ali, irmãos, se questionam em dizer que quando Caim ele foi, bem dizer, expulso ali do aconchego da família, da sua casa, né, do teu pai e da tua mãe, do outro lado já tinha uma mulher a que ele pudesse conhecer e ali gerar filhos e fazer uma grande nação, uma grande tribo, e ali continuar um novo povo. E muitos se questionam que Adão e Eva não era a única família existente naquela época, né? Então, nós podemos carimbar nessa tarde isso daí como fábula, né? Refere-se a certos tipos de lenda sobre personagens do Antigo Testamento, né? Nós não podemos, irmãos, levantar esses questionamentos dentro da igreja, né? Isso, irmãos, é irrelevante. Isso aí não tem futuro, isso aí não tem caminho, isso aí não tem fundamento, né? Ensinar algo parecido para a igreja de Cristo, né? E entre outras ali que nós vemos, né, sobre a jumenta de Balaão, né? Muitos falam que Deus usa quem ele quer e da forma que ele quer. Irmãos, nós vemos ali que a jumenta no qual Balaão estava em cima, ela estava empacando no meio do caminho porque ela estava vendo o anjo que ali estava à frente dela. Não porque Deus estivesse usando aquela jumenta, né? Muitos estão comendo gato por lebre porque estão dando ouvido a fábulas, né? Eu já estou me esticando muito, né? E ali nós aprendemos genealogia sem fim, né? Uma coisa muito importante também. Talvez seja uma referência à forma primitiva de especulação detalhada, né? Está dentro, né, do comentário sobre fábulas, no qual eu acabei de falar agora, né? Isso é muito importante. Nós, né, frequentemente combinada com fábulas judaicas, né? Que mais tarde evoluiu para gnosticismo, algo que rapidamente eu vou estar comentando com os irmãos, com os amigos, né? Acerca das origens do mundo e das incontáveis criaturas espirituais, supostamente desenvolvidas na criação. Eu acabei de dizer agora outra questão, né? Muitos falam que, né, questiona-se que animal foi que engoliu Jonas, né? E esteve com Jonas 3 dias, 3 noites no seu ventre, né? Irmãos, é irrelevante nós procurarmos saber se foi uma baleia, se foi uma sardinha, se foi um crustáceo, não sei, irmãos. Eu só sei que os mistérios de Deus é muito grande.
Eu só sei que um grande animal marítimo engoliu Jonas e logo após vomitou Jonas na praia de Nínive. E ali se concluiu a vontade de Deus na vida daquele povo ali em Nínive. Isso aí, a única coisa que para mim é relevante é saber que, pela vontade de Deus, Deus ali, irmãos, levou Jonas de uma forma direta e indireta para ele fazer a vontade de Deus. Isso aí, irmãos, é inquestionável, né? Criaturas espirituais supostamente envolvidas na criação. É óbvio que existem demônios, né, acorrentados, né, em lugares, né, que ainda não foram soltos, mas isso é irrelevante, né? Isso ainda é irrelevante, né? Saber também, irmãos, a forma, né, de que Satanás ele foi lançado do céu e expulso aqui para a terra, né? Muitos dizem que as quedas dos anjos caídos foram o Big Bang, que ali houve aquela explosão, os continentes que antes eram encostados um ao outro devido a esse impacto, começou a se soltar os continentes e eles se soltaram pelo oceano afora e se tornaram, né, continentes deslocados um do outro, né? Isso aí também é relevante, isso aí também não diz respeito. Então, quer dizer, e Paulo estava preocupado com esses tipos de doutrina pregada dentro da igreja, né? Outra coisa também que é muito irrelevante, né? Sabemos da profecia dos sinais do fim dos tempos. Quando Jesus ali num dos seus sermões ele dizia, né? Ainda não é o fim, é apenas sinais, né? Nós vamos ver que é irrelevante, sabemos que houve profecias que no passado já se cumpriram. E haverá outras no presente, nos dias de hoje e no presente, irá se cumprir. É irrelevante nós trazermos do passado coisas irrelevantes, né? Vamos trazer para o futuro coisas, né, que são de valia para o nosso aprendizado e entendimento, né? Quando eu falei sobre gnosticismo, algo de muito importante, irmãos, movimento religioso de caráter sincrético. É você atribuir a tua fé, acrescentar, atribuir ela para objetos, né? Para assuntos esotéricos, você só acreditar que Deus fala através de números, né? Campanha de 7 dias, campanha de 14 dias, campanha de 3 dias, número 3, número 7, número 13, número 12, né? Número 10. Então nós vamos viver presos somente a isso, né? Se você pecou, ora aí, meu irmão, 21 Pai Nosso, e isso aí é irrelevante. Isso não edifica a igreja, né? O que edifica a igreja é a obediência, é a santidade, né? É a perseverança, é a vigilância, né? É você procurar de Deus os dons espirituais, principalmente o dom de discernimento, para saber se é de Deus aquele que o tal profeta, né, o tal homem, a tal mulher que se diz de Deus está sendo usado pelo dom de profecia, esteja falando, né? Então, quando eu falei movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, né, na margem do cristianismo, né, institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica, né? Usa copo de água, usa sal grosso, uma carta que você coloca o voto ali específico em dinheiro. Você já vi pessoas que vai cumprir o voto, pagar o voto, subindo e descendo mais de 20 vezes de pé as escadarias de um monte aqui próximo da cidade aqui onde eu moro, né? Então tem muitos exemplos a ser dado, né? Especulação filosófica, né? Tem pessoas que querem saber de onde veio Deus, quem é Deus, será que Deus foi formado, né? Jesus, será que ele, né? Então, são coisas, irmãos, que são, né, misticismo, né? A pessoa ser místico demais, né? Muito místico. Saber que, olha, se você não jejuar, você não, né? Você não vai ter vitória. Se você
não, não queimar a carne, você, né, e assim por diante, né? Para começar a jejuar, eu aprendi esse dia, até mesmo com minha esposa comentando comigo, falando que o homem, se ele ficar 3 dias sem comer, né, sem se alimentar de uma forma incorreta, ele começa a ficar desnutrido, ele começa a ficar, como eu posso dizer, né, a pessoa começa a desfinhar, né? Então, irmãos, já vi casos de irmãos que saem do monte que o bombeiro tem que buscar, porque com esse camarada que ficou 4 dias, 5, 7 dias, 8, outros morreram, né? E isso é irrelevante, né? Aquilo que nós aprendemos, né? Eu não vou levar mais adiante, né? Porque para não ficar muito, o vídeo não ficar muito extenso, no versículo 4, né, diz, né? Nem se ocupem com fábulas e genealogias, que antes promovem discussões dentro da igreja, né? E devemos nos ocupar com o quê? Com o serviço de Deus na fé, irmãos. Orar, vigiar, se santificar, buscar a Deus enquanto se pode achar. Evitarmos certos tipos de discussão dentro das igrejas que não nos traz, irmãos, proveito nenhum, né? Parar com essas campanhas desses profetas loucos, né? No qual é usado pelo diabo, irmãos, como eu já falei na primeira parte desse estudo, né? E eu não canso de dizer, muitos deles vêm com pele de ovelha, né? Mas por debaixo dessa pele de ovelha são lobos roubadores, enganadores, usurpadores, aproveitadores, né? E eles usam essas práticas, irmão, de gnosticismo, fábulas, né? Esse tipo de genealogia para impor na igreja, para desviar a atenção do povo, para o quê? Para poder usufruir dessa margem teológica que eles pregam aí, que é a teologia da prosperidade. O que eles querem, irmão, é tirar a sua lã e a sua gordura, que é o seu dinheiro, né, suado, abençoado por Deus. Então vamos vigiar nessa parte, né? Não vou aqui me alongar muito. Versículo 5, ora, o intuito do presente, a admoestação, visa o amor e procede de coração puro e de consciência boa e de fé e sem hipocrisia, né? Ensinar a igreja a ter o que? O máximo, né, que puder aproveitar desse ensinamento é ter uma boa consciência, fé, né, e se livrar das hipocrisias, né? Ter firmeza no que você aprende, firmeza no que você fala, né? Viver o que prega, aprendendo dentro da palavra de Deus. Que muitos pensam viver o que prega, mas não vivem o que prega, porque não aprenderam com seus pastores, que se dizem homens de Deus, mas são falsos profetas, né? Então vamos vigiar nessa parte, amém? Quero aqui estar terminando essa segunda parte do ensino. Que Deus vos abençoe, né? Até a próxima semana, a parte 3 desse ensino. Vamos estar falando acerca de, né, divisão, né? A próxima parte que nós vamos estar falando, né? Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe, né? Já novamente pedindo, né, encarecidamente, se inscreva no canal, né? Eu e a Bíblia, né? Nos ajude, deixa um like, deixa um comentário, né? Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seu amigo, né? Compartilhe com seus irmãos na igreja, né? Fica aqui, né, essa palavra, né? Um abraço, um beijo no coração, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, amém?